Cultura Racional, Universo e Desencanto, 14º fascículo da réplica, página 99. O magnético, em fúria, com sua ação desoladora sobre os seus feitos, é a causa do período em que passa a humanidade, da fase de salve-se quem puder. A ira do magnético sempre foi desastrosa, a causa dos desastres e das ruínas que acontecem e que se passam pelo mundo afora. A ira magnética é destruidora, é o reinado dos males, é o reinado dos maus, e tudo de mal a causa o magnético. É o causador da desolação, é o puro reinado do mal, porque todos são joguetes das forças magnéticas. A própria natureza é joguete da força magnética. Então, existem os seres elétricos e magnéticos em matéria e os seres em corpo de energia magnética. E esses corpos de energia magnética é que atuam sobre os seres de matéria e faz do ser humano o que quer, fulminando às vezes com uma morte instantânea, cargas violentas. É o preto e o encarnado. E as cargas magnéticas são as causas de todos os males existentes, porque o magnético só faz o mal. O bem aparente é um mal. O bem aparente é um mal porque é traiçoeiro e a pessoa é vítima do bem aparente. O bem aparente é do magnético. O magnético é falso e traiçoeiro. Por isso aparenta ser o que não é. E ele, em retirada, como está, vai levando tudo o que puder, de rondão. Só não leva quem está certo dentro da fase de recuperação, com o livro na mão. Mas quem estiver fora da fase de recuperação está por conta dele, e estando por conta dele está exposto a todo momento de ser arrastado e liquidado por ele. Porque se existe o mal, é porque existe a causa. E a causa do mal é o magnético, uma força superior aos de classe inferior. E ele, na sua vertiginosa retirada, vai arrastando tudo que puder para o abismo, e de forma que todos esses males existentes no universo, a causa deles é o magnético. E agora, mais do que nunca, é que estão sentindo e vendo os efeitos dele, devido à situação grave que atravessa o mundo com a sua retirada. Acabou a fase de animal racional, acabou a missão dele. Ele é o lapidador do animal racional, o magnético. Então entrou a fase racional, entrou outra energia substituindo ele, a energia racional. E ele, então, na sua retirada, procurando liquidar tudo, e por isso está aí a liquidação física, moral e financeira e natural, que até a natureza está transtornada e tudo indo de pior a pior, para os que estão fora da fase de recuperação. E os que estão fora da fase de recuperação estão por conta dele, e de formas que a rebordosa que o mundo está tendo, de uns tempos para cá, coisas que nunca houve no mundo, coisas que nunca se deram, coisas que nunca se passaram no mundo, de uns tempos para cá, de 1935 para cá, tudo se dando. Em 1935 terminou o seu império, e dali para cá começou o mundo a sofrer as suas influências, entrando em 1935 a Era do Fogo, onde todos iam atravessar uma fase de salve-se quem puder, que é a fase do império do magnético, com a sua destruição de tudo. Destruição física, destruição moral, destruição financeira, destruição material, desregulagem completa em todos os setores. Então daí se multiplicando as ruínas de toda espécie. A retirada, ou o magnético em retirada, causando a desolação e a destruição de tudo, levando a matéria em ruínas e enlouquecendo a humanidade. Agora, quem estiver dentro da fase de recuperação
do animal racional não deixa de não sentir os efeitos da fase em liquidação, mas sempre é muito mais minorado tudo, por estar amparado pela fase, protegido pela fase, orientado pela fase, socorrido pela fase. E é por isso que é o dever de todos fazerem a propaganda dia e noite, para salvar o animal racional que está dentro deste abismo e agonizando e agoniados, sem ter com quem contar, sem ter onde se agarrar, não sabendo que rumo tomar, não entendendo o porquê dessa situação, vivendo em pânico, desesperado. Então é preciso a propaganda noite e dia para a recuperação do animal racional, que já não aguenta mais a situação que está atravessando. Tudo isto, a causa, é a retirada do magnético, a era do fogo, mortandade em massa mundial, desastres e mais desastres, e salve-se quem puder e se puder, os que estão dentro da fase de liquidação. O magnético em liquidação, as ruínas das ruínas, por todos os cantos, e a fase de recuperação, aí para recuperar o animal racional, passando assim para aparelho racional, e como aparelho racional já não está mais por conta da fase de animal racional em liquidação. O magnético bota todos loucos, todos desentendidos, todos descompreendidos, jogando uns contra os outros, destruindo uns aos outros, bota tudo em desequilíbrio. O magnético é sanguinário, quer ver sangue correr em cima da terra, noite e dia, como água. A fúria magnética é desoladora, é desumana, porque o magnético é que domina, fazendo dos seres seu instrumento, seu joguete, seu robô. E por isso está aí esta fase em liquidação, o magnético em retirada, liquidando tudo. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, todos agonizando, todos em agonia. O magnetismo em ação, o magnético em destruição, todas as tramas diabólicas, ação e causa magnética. O seu reinado acabou, terminou, e ele quer acabar com tudo. E o mundo não era assim, havia respeito e ordem, e agora é como estão vendo, o mundo entrando em colapso quase total. Não vi as bombas magnéticas, as bombas de efeito magnético para a destruição da matéria, o magnético querendo liquidar tudo com a sua retirada. Então, inventa tudo para a destruição de tudo, aspiração do mal, aspiração magnética, determinação magnética, fazendo com que todos se tornem materialistas para facilitar mais a destruição. E assim vivem todos em sobressaltos, todos sobressaltados, todos com medo de tudo, assombrados com tudo, não havendo garantia para ninguém, a ponto de chegar esta situação desoladora de salve-se quem puder. Era do fogo em que tudo pega fogo, para o extermínio de tudo que existe, a causa de tudo isto, a retirada do magnético. Então, com a sua retirada, quer derrubar tudo, ceifar tudo, multiplicando assim as ruínas de tudo. A fome, a sede, as desgraças, as doenças, as loucuras, o desequilíbrio, tudo isto, a ação da retirada magnética. Desentendimentos, noite e dia, discussões, confusões, brigas, noite e dia, tudo pegando fogo. Tudo isto, ação da retirada do magnético. Ninguém é culpado. Isso são movimentos naturais da natureza deformada. O ser deformada é que passa por essas transições, por todos estarem fora do seu verdadeiro lugar. Lugar do racional, que virou o animal racional, é no mundo racional e não aí no mundo material. Então, por estar fora do seu verdadeiro lugar, é a causa de estar passando o que está passando no mundo de matéria,
o qual não é o seu mundo verdadeiro. O mundo do racional verdadeiro é um mundo racional, do racional que veio parar na matéria. Por vir parar na matéria, virou animal, deformou-se em animal, mas agora está aí a forma para voltar ao seu mundo de origem, a forma racional, a fase racional. A fase racional veio buscar o racional que aí está como animal para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. É a fase de recuperação do racional que deformou-se em matéria. E por ser deformado em matéria, teve o seu nome de animal, que a matéria é do animal irracional e não do racional. O racional é do mundo racional. Então está aí a fase que veio buscar o racional aqui na matéria para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então é preciso que todos se dediquem à propaganda noite e dia para salvar o racional que está em pânico no mundo, vivendo como um animal de origem racional, agonizando sem saber como pode se salvar. E você que conhece a fase de recuperação e salvação do animal racional, como representante do mundo racional, o seu dever é fazer propaganda dia e noite para salvar os seus irmãos, que já não aguentam mais de tanto sofrer e de tanto penar, desconhecidos da causa que levou ao fracasso de serem como são e de estarem como estão. Quem vive como animal vive inconsciente, e o inconsciente desconhece por completo o porquê de sua existência. O inconsciente não sabe por que ele é assim. O inconsciente não sabe por que todos são assim. O inconsciente não sabe por que o mundo é assim. O inconsciente vive no mundo trancado e fechado de mistérios. O inconsciente nunca teve condições de solucionar os mistérios. O inconsciente não sabe por que vive. O inconsciente não sabe por que tem vida. O inconsciente não sabe por que da causa de sua existência. O inconsciente ensinaram ele a falar. Se não ensinasse, nada sabia, e por aprender a falar, pensa e julga que já sabe muito, sem nada saber e sempre aprendendo até morrer, sem concluir coisa alguma do verdadeiro saber. São verdadeiros papagaios, livres pensadores, bicho do reino do chão, que sabia muito, mas não sabia o porquê nasceu do chão. Não sabia porque pisa nesse chão. Não sabia como foi feito esse chão. Não sabia de que foi feito esse chão e se sentindo grande sabichão. Por o bicho ser vaidoso, prosa e pretensioso demais, orgulhoso e presunçoso demais. O bicho sempre foi tão orgulhoso e presunçoso que ele parece que tem o orgulho de saber que surgiu do nada e que é um tudo aparente e que amanhã volta ao nada. Mas o bicho, com as suas entranhas de bicho, pouco dá para perceber a profundidade do seu verdadeiro natural. Então começa o bicho papagaio a pensar ser aquilo que ele não é e julgar ser sempre aquilo que ele não é. Nasce então a prepotência do bicho. O bicho se torna prepotente, vaidoso, convencido por não ter condições de raciocinar sobre a sua condição de animal racional, por não saber o porquê é um bicho, por não saber o porquê fala com um papagaio. Se não aprendesse, nada sabia. Saber o quê? O saber do nada, que nunca adiantou nada, e por isso está aí o valor do nada, se destruindo o nada. Porque qual é o valor do nada? Nada. Está aí o magnético em função, destruindo o seu império, por o seu império estar errado, por ficarem loucos e ficarem convictos de serem aquilo que não são. E quem julga ser aquilo que não é, por não conhecer o porquê que assim é e por não
conhecer, pensa como o bicho e vive como o bicho. E é por isso que está aí no mundo esta fase magnética em liquidação, e que ninguém nunca pôde dar uma explicação do porquê dessa situação, nem saber a causa que levou o mundo a esta situação, ficando os papagaios entupidos com suas papagaiadas, sem ter recursos para acomodar a situação angustiosa em que atravessa o mundo inteiro. Papagaios, o pouquíssimo que sabe é porque o ensinaram, senão coisa alguma sabia, porque o bicho, para aprender tudo, é preciso ter quem os ensine, porque o bicho nada sabe. E assim agora aí a fase de recuperação do animal racional. E obrigação e dever de todos é a propaganda noite e dia para salvar os papagaios que não sabem onde vão parar com tanto sofrimento no mundo, desconhecidos da causa de que os levou a tantas ruínas, de que aí estão expostos sem garantia, nesta fase de salve-se quem puder. Então, o que adiantou tanta papagaiada para chegar a este ponto de não ter garantias de coisa alguma? Nesta situação ridícula de salve-se quem puder, o papagaio desconhecia o alfabeto artificial, articulada pela mente humana, e julgava e pensava que o alfabeto artificial, o alfabeto magnético da matéria, surgido da mente humana, pudesse resolver a situação da humanidade universalmente, mas por desconhecer a causa de tudo isto, é que aí estão passando pelo que estão passando. A era do fogo, tudo pegando fogo, e o magnético em extermínio de toda a papagaiada. O magnético em liquidação de tudo com a sua retirada, como quem diz: eu sou o magnético, causador da matéria, causador de todos esses feitos de lama. Porque matéria é lama e quero, com a minha retirada, acabar com a lama que criei. Esse é o magnético, ainda mais dizendo: o império é um império de lama, matéria é lama, terminou o meu império, eu quero terminar com a lama que criei. Assim o magnético, em ação desoladora, a sua função somente é de extermínio de tudo. Eis a razão da desolação universal. Mas aí está a fase de recuperação, a fase racional, e todo representante do mundo racional tem obrigação e dever de fazer propaganda noite e dia para a recuperação do animal racional, para a salvação dos seus irmãos que não têm conhecimento do porquê estão assim, ignoram a causa dos efeitos que estão atravessando. Os que têm recursos é dever e obrigação lançar mão de seus recursos para a salvação dos seus irmãos. Se assim não fizer, não subirá para o mundo racional, por ser egoísta, querer a salvação só para si e o resto que se arranje. Racionalmente não pode proceder assim. Racionalmente é todos por um e um por todos. Não combatemos a ação do magnético, porque isso é a ação natural da natureza, e sim recuperarmos e salvarmos todos que estão expostos à sua liquidação, à sua fase de fúria, de horror e terror e pavor. A fúria do magnético, a fúria desoladora, evolução natural da natureza, uma fase de liquidação da natureza e outra fase de recuperação. Então, não podemos combater uma coisa que é uma evolução natural da natureza, e sim recuperar todos que estão dentro da fase de liquidação. Então, a propaganda em ordem do dia e noite é dever e obrigação de todos para a recuperação e salvação da humanidade e restauração da paz universal.